Terminou nesse fim de semana mais uma semana do bebê lá em Canela, Rio Grande do Sul. Envolve mais de 400 municípios. Já me fiz presente naquele magnífico evento. O ano que vem, a intenção dos organizadores é chegar a 1.000 cidades participando, que vão ampliar as fronteiras, naturalmente, do Rio Grande. Deixo aqui meus cumprimentos ao Constantino prefeito, à vice-prefeita Alessi, que é a coordenadora do evento, o Odon Cavalcante, que é o patrono, esteve lá, além de pessoas ligadas ao meu gabinete, e por isso eu tenho as informações da beleza daquele evento, o deputado Mickey Breyer, o deputado Marco Alba, o deputado federal Osmar Terra, a Cristina, representando a Unicef, e o Osmar Terra tem a alegria de participar com ele de um projeto A Primeira Infância, e o ano que vem ele vai ser o patrono do evento. Eu, mediante carta que remeti, que foi lida no evento, me comprometi a estar com eles no ano que vem. Parabéns, Canela, é um belíssimo evento. Parabéns ao prefeito Constantino, que quando, por essas coisas do destino, o som do hino nacional faltou, ele, de forma muito tranquila, começou a mostrar que nós, brasileiros, conhecemos muito bem o hino do Rio Grande e o hino brasileiro, que foi cantado por todos, sem que o som do disco ou do CD tivesse também sendo ouvido. Enfim, foi um belo evento, emocionante, que eu deixo aqui o meu registro. Senhora Presidenta, eu quero também aproveitar esse momento para registrar, na minha avaliação, a importância da comissão da reforma do Código Penal, que foi montado para discutir esse importante código. Senhora Presidenta, faço aqui um breve registro sobre a audiência pública da Comissão da Reforma do Código Penal, ocorrida na Associação de Juízes do Rio Grande, na última sexta-feira, 18 de maio. Também não pude estar lá, embora convidado, e por isso faço o registro. A comissão presidida pelo ministro Dipp, que é gaúcho, conta com o trabalho voluntário de 15 renomados juristas, que desde outubro de 2011 debatem a alteração ao texto do Código de 1940, e que será reformado aqui pelo Congresso Nacional. O atual Código Penal possui 72 anos. Precisa ser modernizado e adequado ao atual ordenamento jurídico, especialmente a partir do trabalho que nós, constituintes, fizemos em 88. O anteprojeto, que está sendo estudado pela comissão, visa exatamente isso: modernizar a legislação e consolidar as diversas leis penais que foram criadas ao longo desses anos de vigência do Código e ampliar ainda mais. Muitas sugestões foram apresentadas individualmente ou pelas organizações da sociedade civil. O projeto incluirá questões sobre direito penal cibernético e crimes na área da informática, inovações na legislação para delitos de trânsito, novas normatização dos crimes sexuais e de big tecnologia. Durante o período da elaboração do anteprojeto, foram realizados audiências, reuniões, seminários, um trabalho de fôlego e de construção coletiva. A audiência no Rio Grande do Sul contou com a participação de magistrados e pessoas ligadas aos diversos segmentos da sociedade, principalmente a área jurídica. Na ocasião, foram discutidas questões fundamentais para o nosso Código. O desembargador aposentado José Paganella Boschi, ex-diretor da Escola da Júris, apresentou o resumo de um documento de 18 páginas, sintetizando uma série de propostas elaboradas por magistrados e professores gaúchos. As sugestões tratam
de suspensão de processo, progressão de pena, aumento de pena, reincidência, confissão espontânea como causa de diminuição de pena, além de sugestões sobre os tipos penais de desacato, desobediência e homicídio, como dolo eventual. A audiência das júris foi a última realizada pela comissão que estuda alterações no nosso Código Penal brasileiro. O grupo pretende, com brevidade, apresentar aos senadores e deputados o anteprojeto, que depois será analisado pelas duas casas. Aperfeiçoar a legislação e adequá-la à nova realidade política, econômica e social do país é o objetivo. A sociedade está sendo protagonista do debate sobre a revisão da lei penal. A promoção de audiência fomentou a participação da nossa gente e fortaleceu a democracia brasileira nesse instrumento que eu chamaria da democracia direta, já que todos podem, com essa audiência pública, participar desse debate. Quero também, senhora presidenta, eu que nem sempre concordo com o editorial do Estado de São Paulo em relação ao Mercosul, eu quero hoje deixar registrado aqui esse editorial. É um editorial duro, que vai na linha de um debate que eu participei, e casualmente foi mais ou menos o que eu disse aqui no editorial, eu sei que é uma coincidência, em relação ao Brasil e o Mercosul. O editorial de São Paulo diz: o Brasil se rende a Moreno, aborda problemas que estão impedindo o Mercosul de avançar. A visão do jornal é bastante clara e objetiva. Ela diz que o Brasil se curvou ao protecionismo argentino, aceitou as imposições do ministro Guilherme Moreno e admitiu discutir as condições de comércio nos termos citados pelo governo da presidenta Cristina Kirchner. Ministro Moreno, ministro do Comércio Interior, mais comandante de fato da política argentina de importações, resumiu claramente a sua visão em relação ao que pensa, com disposição do Brasil de adquirir novos produtos, obviamente sob o problema da carne suína. Em outras palavras, os exportadores brasileiros de carne de porco serão premiados com uma oportunidade comercial em troca de inúmeras outras bondades prometidas pelo Brasil. Enfim, todos nós, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência tem dito também na tribuna, a forma como a Argentina tem boicotado a entrada de produtos brasileiros, e entre eles calçado, máquinas agrícolas, tanto que são produzidos no Rio Grande. Vossa Excelência falando na tribuna, eu tenho falado, e pelo que vemos não vai mudar nada, a não ser que, mais uma vez, quem é beneficiado é a Argentina. Por isso que eu não vou ler o artigo na íntegra, mas vai nessa linha, que nós tínhamos que sermos mais duros, até para fortalecer efetivamente o Mercosul, e que a Argentina passe, de fato, a entender que esse bloqueio que ela está fazendo é muito ruim para os produtos do Brasil, mas que vai criar, a médio e longo prazo, também uma resposta por parte do governo brasileiro. Em resumo, é essencial cooperar com a Argentina e discutir, por exemplo, a organização de cadeias produtivas para integrar os sistemas industriais dos dois países. A política seguida pelo governo brasileiro vai na direção oposta, prejudicando a indústria nacional e impedindo o avanço do Mercosul, quando concorda tanto com a política dos argentinos. O editorial fica na íntegra aqui, senhora presidenta. Como eu tenho ainda 10 minutos, senhora presidenta, eu vou me aventurar a avançar um pouco mais falando sobre a reforma tributária, já que na última sexta eu falei do novo pacto federativo, que estou entusiasmado que ele avance. Senhora presidenta, não é de hoje que se fala na necessidade de se promover uma reforma tributária, tema que sempre aparece quando ressurge a discussão em torno da chamada guerra fiscal entre os Estados. No contexto atual, a discussão tem um foco um pouco diferente, mas as dificuldades que enfrenta o projeto de se levar adiante uma tal de reforma são sempre as mesmas. O governo Lula tentou, por 2 vezes, encaminhar uma reforma tributária
tributária, mas, infelizmente, não deu resultado. Até uma delas está parada na Câmara. Encontra-se ainda na Câmara dos Deputados, como se sabe, a proposta de emenda constitucional 233, de 2008, que altera o sistema tributário nacional, mas sua tramitação está parada há praticamente 4 anos. No ano passado, a presidenta Dilma anunciou a intenção do nosso governo de voltar à carga no que se refere a essa reforma, mas com uma estratégia diferente, diante das dificuldades e das resistências. No lugar de uma reforma global, uma reforma fracionada. A reforma tributária, senadores e senadoras, é de fato uma necessidade, seja do ponto de vista político, de equilíbrio federativo, seja do ponto de vista econômico, como parte das políticas de estímulo à produção. Produção que está tão sendo hoje fruto de debate a nível internacional e a nível nacional. Mas temo que a estratégia da reforma fracionada acabe nos fazendo perder de vista ou desconsiderar alguns efeitos importantes que uma reforma desse tipo tende a produzir. Preocupa-me, especialmente, o impacto que pode vir a ter nos direitos dos trabalhadores, que eu tenho destacado aqui inúmeras vezes e também tratei na sexta-feira no debate que tivemos lá do Mercosul. No começo desse mês, o nosso governo anunciou, no contexto do Brasil maior, diversas ações que visam fortalecer a indústria nacional. Entre essas ações está a ampliação da desoneração da folha de pagamento, já iniciado no ano passado, para 15 setores da economia, incluindo aí o setor de confecção, couro, calçado, móveis, hotéis, call center, entre outros. A desoneração, tal como está sendo proposta, consiste em suspender a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento e substituí-la para até 1%, em alguns casos 0%, e esse 1% seria sobre o faturamento. Isso representa um forte subsídio para a indústria, como mostram os cálculos do próprio Ministério da Fazenda. O setor de couro e calçado, por exemplo, deveria pagar pouco mais de 3% sobre faturamento para manter o nível atual de contribuição à Previdência, com a base na contribuição patronal de 20% sobre a folha. Como vai passar a pagar 1%, a desoneração, o setor naval, ele sai de 13 e paga 1 daí. O setor naval, que deveria pagar 4,5, vai passar a pagar também 1%. O último cálculo feito pelo Ministério da Previdência já mostra que a Previdência deixou de arrecadar de em torno de 5 bilhões. O governo, senhora presidenta, tem que analisar, porque a renúncia fiscal da desoneração projetada vai significar esse ano uma redução de verbas, de recursos da Previdência na ordem de 7,2 bilhões de reais. São 7,2 bilhões, portanto, que serão retirados da receita da Previdência final, da Previdência Social anualmente. Até o final de 2014, prazo em que deve terminar o benefício, nós deixaremos de arrecadar na Previdência 18 bilhões de reais. Não é pouco, considerando que se eu abro mão de 18 bi e depois como é que eu explico que eu não posso dar o reajuste para os aposentados e nem, por exemplo, que a senadora Ana Amélia vai falar, de atender, o senador Álvaro Dias também tem falado a questão do Aeros. Se lembrarmos que a contabilidade da Previdência é complexa e alguns dizem que ela é deficitária, não tem muito sentido eu abrir mão de 18 bi de uma área, digamos, do governo que muitos dizem que é deficitária. Eu até digo que não é deficitária e reafirmo, no regime geral da Previdência, o superávit anual chega a ser de 15 bi. O governo já disse que o Tesouro vai cobrir qualquer déficit da Previdência. Os recursos da Previdência tendem a diminuir, é fato. Alguns dizem que a Previdência já é deficitária. E nós mostramos com números que não é bem assim. No regime geral da Previdência, ela é superavitária em média de 15 bi por ano. Quem puder que me prove o contrário.
Mas, enfim, na prática, isso significa que estamos trocando uma fonte exclusiva da Previdência por outra que é, de fato, disputada por inúmeras áreas do Tesouro no orçamento. De todo modo, é preocupante que, para uma medida de incentivo pontual e circunstancial, ponha-se em xeque a importância da Previdência. Essa é a minha reflexão. Essa medida, repito, atinge 15 setores da economia, mas, pelas projeções, rapidamente vai atingir a mais de 50 setores da economia. No entanto, isso pode ser estendido indefinitivamente para mais que 50 setores. E aí teremos problemas, podem ter certeza, na nossa Previdência. Senhora Presidenta, se vale de fato a pena correr esse risco, por mais que a finalidade seja estimular a indústria, é algo que o tempo dirá. Criar empregos, garantir a renda, aumentar a produção, tudo isso nós queremos e buscamos. Mas temos que ter cuidado para não precarizar os direitos dos trabalhadores, não levar à falência a nossa Previdência, diminuindo as perspectivas de segurança no futuro, em nome de uma situação conjuntural. A desonegação da folha de pagamento vem, em geral, associada de outros dois efeitos. Um é a formalização da mão de obra, o outro é o aumento da competitividade das empresas. Senhora Presidenta, é particularmente nesse segundo efeito que aposto as medidas anunciadas pelo governo no começo desse mês. São os argumentos usados. Ambos os efeitos, no entanto, como apontam alguns especialistas, são duvidosos. A desoneração da folha implica, de fato, em uma redução de custo, mas essa redução, finalmente, não se traduz, em geral, em aumento de emprego, e muito menos de empregos formais, até porque, para terem algum efeito nesse sentido, deveriam ser revertidas diretamente em investimentos produtivos, o que não é o caso. Muitas vezes aumenta o lucro e se aplica na especulação financeira. Via de regra, as medidas de desoneração meramente paliativas têm um efeito positivo no que se refere à rentabilidade da empresa, pouco indo além disso. Muitos argumentos, sobretudo em um cenário como o que vivemos atualmente, com o real sobrevalorizado e levando-se em conta o tipo de concorrência que o Brasil tem de enfrentar no comércio internacional, que poderá ajudar. Ora, senhora Presidenta, isso seria verdade se o custo do trabalho no Brasil, seu todo, ou seja, considerando-se não só os encargos sociais, mas também o salário pago aos trabalhadores, fosse especialmente alto, como é nos países de primeiro mundo, que não é o caso. Apenas uma desoneração radical talvez tenha algum impacto, mas isso é, na prática, como eu digo, discutível. Portanto, levando-se em conta risco importante que se opõe à Previdência e o benefício tímido que se obtém com a desoneração, a medida é limitada. Senhora Presidenta, arriscar a saúde da Previdência Social para ganhar vantagens competitivas não parece razoável, sobretudo quando o problema está em outro lugar. Não é o custo do trabalho o responsável pela baixa competitividade das empresas no cenário atual, como alguns dizem. Um sistema tributário justo é um ingrediente básico não apenas para o equilíbrio político federativo, mas, sobretudo, para a garantia de justiça social. Fazer mudanças pontuais, entendo eu, que não vai resolver. Sabemos da dificuldade, dos obstáculos, mas seria necessário voltar a pensar numa reforma tributária global que garantisse essa mirada mais ampla justiça social tão sonhada por todos nós. Senhora Presidente, enfim, sabemos o quanto a forma como são cobrados os tributos pode afetar a vida das pessoas. O sistema tributário não é uma coisa abstrata, concreto na vida de cada um, seja no momento da cobrança, seja depois, quando os recursos arrecadados devem reverter em benefício de toda a sociedade. Diante disso, as intervenções pontuais reativas nesse sistema
têm que ser vistas com muita cautela. Por isso, eu estou aqui, nesse momento, dizendo que a luz amarela está acesa nesse sentido. O Estado é de alerta. Não é suficiente apenas reagir, senhoras e senhores. Temos de propor mudanças para reparar injustiças associadas à regressão e para tornar o sistema mais eficiente. Para terminar, senhora presidente, no que se refere à reforma tributária, considerando o caráter sistêmico da tributação, assim como a variedade e amplitude dos interesses que estão em jogo, a busca de estratégia mais adequada é, de fato, um grande quebra-cabeça. Por isso, torço para que o governo, por trás de escolha pela forma fracionada do encaminhamento da reforma, não perca de vista o todo, buscando preservar o que é justo e erradicar o que é injusto. Não esqueçamos nunca que o Brasil é um dos campeões do mundo em concentração de renda. É o 4º país do mundo, se não o primeiro, porque eu recebi um livro nesse fim de semana que diz que é o primeiro em acidente de trabalho. Tem uma das mais altas rotatividades aqui do continente sul-africano.